Então, aqui, continuando a nossa gravação, irmãos, no nosso último bloco, continuando a nossa gravação no nosso último bloco, olha só, continuando aqui. Características da igreja verdadeira. Vamos ler essas frases. Alguém leia para mim? A congregação de santos na qual o evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos também são ministrados corretamente. Leia Isso. Desculpa, Confissão de Augsburgo. Leia sacramento como ordenanças, tá bom, irmãos? Sacramentos como ordenanças. Não tem nenhum problema chamar de sacramentos. É que a Igreja Católica usa mais e os históricos usam mais, tá bom? Pode ler a frase de Calvino também, Gil? Onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos, ou ordenanças, ministrados conforme instruídos por Cristo, ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Calvino. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, não importa o tamanho, não importa a forma. Entendeu? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Ok. Vamos lá. Então, agora deixa eu trocar de slide, porque agora eu quero usar o slide do nosso querido pastor Perim, o grande professor do nosso seminário. Eu quero trabalhar um pouco com os irmãos sobre essa questão da igreja. Aqui, deixa eu compartilhar. Olá. Existem dois pontos de vista, também em teologia, quando se trata sobre a questão de uma comparação sobre a igreja e Israel. Compreender, deixa eu falar aqui para os irmãos, a nossa fé cristã, ela é baseada na tradição judaica. Nós estamos fundamentados sobre o Velho Testamento. É a tradição judaica com perspectivas no que está escrito no Velho Testamento. Não é tradição judaica na perspectiva de judaísmo, de tradições rabínicas. Tá bom? Então, quando eu falo que a nossa fé ela está baseada na tradição judaica, eu estou falando, ela está baseada no Velho Testamento. Assim como João Batista cria no Velho Testamento, Jesus e os apóstolos criam no Velho Testamento e conheciam o Velho Testamento. Nós, cristãos, fomos fundamentados na tradição judaica e agora foi lançado o grande fundamento que é Cristo. Por quê? Todo o Velho Testamento apontava para o Emanuel, o Messias, o Salvador. Perfeito? Pode ver que o Novo Testamento já começa falando que ele é a palavra, ou seja, ele é a palavra de Deus. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente tenta separar que cristianismo não tem nada a ver com judaísmo. Não, cristianismo e judaísmo, eles se intercalam, tá bom? Agostinho falava que o Velho Testamento era o botão da rosa e o Novo Testamento é o desabrochar da rosa. É tudo rosa. Mas a gente não pode desconsiderar aquilo. Estão entendendo? Então, olha só que interessante. Voltando a esse ponto. Por que eu estou falando tudo isso? Compreender sobre Israel e o Velho Testamento é importantíssimo para a gente compreender o Novo Testamento e a história da igreja. Quando a gente não compreende o Novo Testamento e a história da igreja, a gente pode cair em alguns erros. Pode ver que a Igreja Católica Apostólica Romana não tem nada a ver com Israel e o Velho Testamento, tem? Pode ver que até o nome Igreja Apostólica Romana, eles até geograficamente pontuam uma localidade. Ora, se a igreja nasce em Israel, se a igreja nasce com os apóstolos,
a sede deveria ser em Jerusalém, não em Roma. Se a gente pudesse, assim, classificar como uma terra sagrada. Porque, de fato, Canaã, aos olhos de Deus, é a terra sagrada. Mas por que a Igreja Católica Apostólica Romana foi ser erguida em Roma? Por causa da questão de domínio e poder, de influência. Como que eles iam ter influência num povo lá em Israel? Roma para Israel era só de barco. Então, o que é mais fácil? Você coordenar daqui e daqui você dá as suas deliberações do lado do império político. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Vocês já notaram que tem muitas pessoas que pregam bem no Novo Testamento, mas quando vão para o Velho Testamento fazem uma salada? Falam coisa que não é para falar, misturam tudo. Quer conhecer um pregador exímio? Ele prega muito o Velho Testamento, porque ele sabe fazer uma ponte harmoniosa com as doutrinas da graça. Entendendo? Ele prega o novo e prega muito bem o velho. E tem hora que ele está no novo, ele cita o velho, e tem hora que ele está no velho, ele cita o novo, e ele caminha, porque ele conhece essa história. Então, essas duas teorias sobre Israel e igreja, que a gente vai tratar agora nesse nosso último bloco, compreender dela é muito importante para a gente entender a doutrina da igreja. Porque lembram, Israel era povo, a igreja é povo. Tá entendendo? Israel era nação, a igreja é nação. Israel era um colegiado organizado por tribos, na regência de Deus. A igreja ela é um colegiado de grupos, seja ele de Jerusalém, de Antioquia, seja ele do Egito, seja ele de onde for, conduzida por líderes sobre a regência do Cristo. Percebam, há uma relação muito linda. E quando a gente começa a compreender, isso vai enriquecendo a gente. Israel, quando se dividiu, ele perdeu. A igreja, quando se divide, perde. Olha que fantástico. Pode ver que o projeto de Deus era unificar as tribos. O projeto de Deus é unificar a igreja. Mas o projeto de Deus é unificar com maturidade, com respeito, e não com politicagens. Estão entendendo? Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos prosseguir. O que diz o dispensacionalismo, né? A igreja versus Israel. Vamos olhar primeiro aqui as características do dispensacionalismo, porque é importante vocês terem uma noção sobre isso. Principais teólogos do século XIX são esses aqui citados, né? Darby, Scofield, Schaeffer, né? Do século XX também são esses. Características: clara distinção entre Israel e a igreja. Interpretação mais literal das escrituras. O dispensacionalista, eles vão trabalhar no seguinte, irmão. Israel foi Israel, a igreja é a igreja. Elas não se misturam. Estão entendendo? Estou passando assim, eu quero que vocês leiam o livro. Quem já leu o livro dessas partes? Quem já conseguiu ler? É importante aquilo lá, irmãos, corram na leitura, tá bom? Para que vocês possam compreender melhor os debates. Mas é claro que o Perim, nos seus slides, ele usou outros livros que está na bibliografia, que eu já passei para vocês também. Então, o que acontece? Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. Elas não se misturam, não tem nada a ver. É uma interpretação literal. Já para os que defendem a outra... Aí eles continuam dizendo que o dispensacionalismo tem várias fases. A primeira é da inocência. É a dispensação da inocência, da criação à queda. Da consciência. Da queda de Adão até o dilúvio. A dispensação do governo humano, do dilúvio até o chamado de Abraão. Aí vem a dispensação da promessa, de Abraão até a lei mosaica. Aí vem a dispensação da lei, que é da lei mosaica no Sinai até a morte de Cristo. Dispensação da graça, da morte de Cristo até o arrebatamento. E aí a dispensação do reino, que é da segunda vinda de Cristo até a criação do novo céu e da nova terra.
Então, aqui são chamados os nossos irmãos que creem na dispensação. Pastor, é errado falar da dispensação? Claro que não, irmãos. Isso é uma definição teológica. Vários irmãos estudaram e enxergaram isso. Vou antecipar aqui para vocês não ficarem com medo, tá bom? Isso não vai cair na prova, tá bom? Não se preocupe. Isso é bom para vocês saberem. Eu, particularmente, eu uso muitas vezes nas minhas mensagens e estudos, eu falo sobre dispensação. Pastor, o senhor então é dispensacionalista? Irmãos, eu sou um teólogo ávido, eu amo estudar e aprender. Eu acho coerente o dispensacionalismo. Mas eu também acho muito coerente o aliancismo. Para quem defende de forma quase como numa rinha de galo essas correntes, eu sou aquele que fica em cima do muro, entendeu? Eu não tenho problema nenhum de ficar em cima do muro nessas questões. Porque eu acho beleza nesses teólogos que desenvolveram essas leituras. Eu acho belo. Porque eu vejo que há uma clareza. Por exemplo, olha só que interessante, irmãos. Aqui, ó, no 7º, dispensação do reino. Está entendendo o porquê a igreja é arrebatada e aí começa a segunda vinda de Cristo, aí começa o novo céu e a nova terra e o final de todas as coisas? Sabe aquela ideia antiga daquele desenho muito lindo que desenha uma estátua? Eu tenho ele aqui, inclusive eu devo ter ele até digitalizado. Eles são dispensacionalistas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses irmãos dispensacionalistas, eles são gigantes. Por que eles são gigantes? Porque eles vão fazer teologia um pouco antes da virada do século e principalmente depois das 2 grandes guerras mundiais. Como os nossos irmãos viam aqueles dias? Eles viam que o mundo já estava acabando, irmãos. Então, quando eles estudam igreja e criam essas teorias, é brilhante. Porque um pouquinho antes, só para dar uma explicação histórica para vocês, um pouquinho antes, em 1800 e 1900, a igreja estava passando por um grande problema, que era o problema do racionalismo. É ali que nasce o liberalismo teológico, irmãos. Então, por exemplo, naqueles dias do Velho Testamento, de 1800 e 1900, o mundo científico dava a pauta de tudo. Então, o que não era ciência era ignorância. Quando um pastor começava a pregar que houve Arca de Noé, no mundo acadêmico, ele era tido como um abestado. E na igreja dele, onde tinha universitários, ele era um abestalhado, que cria na Arca de Noé e no dilúvio universal. Porque dava para provar a Arca de Noé? Não dava, então ele era um ridículo. Era aí onde surgiu esses pensamentos, eu diria, humanistas, racionalistas. Porque o que dava fundamentação para tudo era a razão. Então, esses nossos irmãos do passado, Wesley, Whitefield, Spurgeon, eles foram gigantes, irmãos. Eles pregarem o novo nascimento, eles foram geniais, irmãos. Eles pregarem pecado e contra o pecado, eles foram... Nossos irmãos no passado, eles eram vistos, por exemplo, Wesley, lá na sua faculdade, porque eu não sei se você sabe, o Clube dos Santos começa numa faculdade. Ele, Wesley, ele era ridicularizado por crer na Bíblia, por orar, por se reunir. Porque a teologia para eles era algo apenas moral e ético, para muitos moradores lá da Inglaterra, que estudavam, inclusive, na faculdade de Oxford. Para eles, teologia, bastava você ter uma vida ética e moral, ajudar os pobres, você era um bom cristão. Mesmo que você fosse depois para o bordel, bebesse. Não, isso daí não tem nada a ver. Eu tenho a minha fé em Deus. Eles defenderem a fé em Deus, o novo nascimento. Por exemplo, Spurgeon, irmãos. Spurgeon é um calvinista. Não sei se você sabe disso. Príncipe dos pregadores, ele defendia o calvinismo. Ele cria na predestinação, cria na eleição, mas ele pregava com tamanha confiança e ousadia que ele falava sobre a predestinação, que é algo irracional, por uma comunidade racional. E ele não tinha medo disso. Pregava na veracidade das escrituras.
Se hoje em dia, né, muitos pastores que estão querendo fazer uma releitura da Bíblia, como o Red Renekiewicz, fosse ler um pouco mais de Spurgeon, não cometeria tantas besteiras. Por quê, irmãos? Spurgeon não viveu no mundo onde queria ter uma igreja inclusiva para agregar pessoas para que possa estar construindo ali a sua igreja segundo os seus critérios. Spurgeon ia na contramaré. E ele pregava as Santas Escrituras com ousadia e com fé. Olha que fantástico. Esses homens foram gigantes, irmãos. Hoje, para nós, por exemplo, falar que Adão viveu, que o paraíso existiu, o mar vermelho abriu, a gente não prega isso com muita ousadia? Nos dias do nosso irmão do passado, isso não se pregava. Por quê? Porque era razão. Então, esses irmãos que criam o dispensacionalismo, eles criam aonde? Logo depois dessa corrente imensa de razão. Inclusive, um dos motivos pelos quais há um retorno à Bíblia é porque, depois de tanta investida na razão humana, eles notaram que a razão humana não dava alívio para sua paz, não gerava salvação. E é por essa razão que esses irmãos, que eu diria do final do século XIX para o início do século XX, começam a ter um resgate na Bíblia. E logo depois da Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, havia um medo no ar. Qual era o medo? Que o mundo vai acabar, porque quase acabou com Hitler, por exemplo. Aliás, achavam até que Hitler era um dos anticristos. Se não era o anticristo, que eu creio que não é, era um filhinho mais velho do capeta, né? Porque para fazer o que fez, só pode ter sido o filho de Satanás. Né? Um filhinho de Satanás. Mas, voltando e continuando. Então, esses irmãos que criam essa teologia da dispensação, eles resgatam os ensinos bíblicos e eles fazem essa leitura. Tudo bem até aí? Entenderam um pouco? Eu misturei um pouco de história e tal. Tranquilo? Então vamos prosseguir. Querem falar alguma coisa? Ô pastor, um dos principais pensamentos desses caras aí, os dispensacionalistas, que eles acreditam que há bênçãos específicas que irá se cumprir em Israel, diferentemente da igreja, né? Eu li um pouco sobre Exatamente. isso, né? Exatamente. Isso é coerente? Exatamente, eles pensam assim. E aí eu te pergunto, Dio, eles estão errados? Nem todo, Dio. O povo judeu é um povo separado por Deus para momentos pontuais, ele é uma nação separada por Deus, não tenha dúvida disso. Agora, disso eles são salvos? Não. Eles têm que ser salvos por causa de Cristo. Mas que é uma nação separada, não tenha dúvida. Eles são especiais? Claro que são especiais. Irmãos, ficaram praticamente quase 2000 anos sem terra, existindo como peregrinos e ciganos espalhados no mundo. Em 1948, voltam como Estado. Essa questão aí do novo Messias que eles estão falando. Vocês viram que sexta-feira houve uma tragédia lá em Israel. Os judeus ortodoxos estão fazendo uma celebração. Irmãos, existe uma questão da novilha vermelha. Isso daí é interessante. Possivelmente vocês vão ouvir falar muito sobre a novilha vermelha. Não dá tempo de a gente entrar nos assuntos. Mas o povo judeu no mundo está tendo um rebuliço. Só um último detalhe, irmãos. O Ari me apresentou aquela guia turístico, né? Fantástico ela, eu não conhecia. Aline, né? Aline, Ari? É isso? Fantástico. Irmãos, eu já tinha ouvido falar muito, lembra, que a gente até numas aulas aqui falou sobre aquela questão que as tribos se perderam, lembra? Aí ela fez, até mandei para vocês, eu falei, olha, irmãos, as tribos se perderam. Mas eu acredito que a questão genética vai trazer luz a tudo isso. Irmãos, o Brasil possivelmente foi colonizado por judeus. Até publiquei para vocês assistirem. Possivelmente muitos de nós somos judeus. Possivelmente nós viemos de uma história judia daqueles judeus que não têm, eu diria, que eram os novos cristãos, tanto da Espanha quanto de Portugal. Talvez a gente seja um dos países que tenha mais judeu no mundo e não saiba disso. Isso tudo vem sido trazendo à tona, irmãos, desde uma professora da USP, que ela tinha alguns acervos na história, e ela começava a fazer essa defesa, ela era até meio ridicularizada. Hoje ela é uma lenda no meio
acadêmico, porque com essa questão genética, com essa questão que as pessoas começaram a dar crédito, então a gente vai ter muita surpresa daqui em diante. Quem sabe nós brasileiros e os nossos filhos serão aqueles que estarão entre os 144 mil. Guarda isso, meu irmão, é para arrepiar. Se o teu filho, se o teu filho for um judeu e ele ainda é virgem, se prepara, quem sabe um deles é um dos vocacionados para fazer a grande colheita. Eu não tenho dúvida disso. Quando vai ser? Pode demorar algum tempo. Mas assim, por que eu entrei nesse sentido? Então, os judeus, eles são especiais. Israel tem Israel, Gil, irmãos, ele faz parte do palco para a volta de Jesus. O povo judeu faz parte desse processo. Até mesmo essa aclamação do Messias ou do falso Messias faz parte, está lá em Apocalipse, está nas profecias em Daniel, Zacarias, nos evangelhos, entendeu? Então tudo isso é cenário, isso é um acervo maravilhoso e a gente tem que saber caminhar nessas profecias com muita maturidade para não se enveredar. Então essa questão do dispensacionalismo, a gente enxerga assim. Irmãos, deixa eu dar aqui a minha definição sobre aliancismo, dispensacionalismo, sobre Israel e igreja. Para mim, elas são coisas distintas, mas coisas unificadas. Ou seja, há uma leitura literal, mas há uma leitura espiritual. Ou seja, elas se intercalam em algum momento, entendeu? Então, para mim, são coisas que se intercalam e eu não tenho nenhum problema de ver beleza no dispensacionalismo e no aliancismo. Porque Israel foi literal, a igreja nasce de forma literal, mas o evangelho foi pregado para Abraão, ou seja, o evangelho é a igreja. E a igreja foi projetada no coração de Deus e era o mistério oculto. E eu até uso o termo antes da fundação do mundo. Se é um mistério oculto, já estava desde a eternidade. São palavras minhas. Então, a igreja também está no Velho Testamento. E a igreja está no Novo Testamento. Então, para mim, essas verdades são verdades que se intercalam. Entendeu, irmãos? E a gente não conhece tudo, e Deus deixou de propósito assim, para a gente não se desviar. Essa é a verdade, irmãos. Irmãos, Ok. sejamos honestos. Se a gente tivesse aqui um cronômetro, o anticristo vai voltar no ano 2030. Irmão, a gente ficaria meio relaxado. 2029 a gente começa a se consagrar. Deus deixou essas coisas de propósito para a gente ficar com medo, irmãos. Spurgeon, que pregava muito a predestinação, mas ele falava assim que o livre-arbítrio também é uma verdade que nasce em Deus e nos céus, e aqui na terra estão separados, mas que em Deus essas duas linhas se casam, são caminhos. Spurgeon falava assim, olha as palavras de Spurgeon. Ele dizia que muitos que se sentem eleitos estão a passos largos para o inferno, enquanto muitos que se sentem que perderam a salvação estão a um passo do céu. Ele estava fazendo uma defesa aqui dos próprios arminianos. Estavam dizendo assim, olha, tem gente que é arminiano, que acha que perdeu a salvação, mas está a um passo dos céus, porque ele se arrepende, ele se avalia. E muitos que estão dizendo aí entre nós, que são eleitos e que desfilam até mesmo nas minhas fileiras de calvinistas, estão a passos largos para o inferno, porque estão vivendo uma vida de egoísmo, de pecado, e são pessoas irretratáveis. Olha que fantástico. Palavras de Spurgeon. Então, irmãos, eu noto o seguinte, que essas verdades elas se casam, entendeu? Então, para a gente concluir a aula, vamos lá? Vamos agora aqui para Teologia da Aliança, ou Aliancismo, principais teólogos. 1600. Pode ver que os principais teólogos do dispensacionalismo nascem aqui no século XIX e no XX. E os principais teólogos do aliancismo nascem um pouco antes, 1600, né? 1700, 1800, 1800 e aqui um pouco mais 1900. Característica: a igreja é o Israel do Novo Testamento. Interpretação simbólica das Escrituras. Eles acabam, não é que tudo é simbolismo, tá, gente? Mas acabam tendo uma simbologia. Por exemplo, eu já disse várias vezes na nossa igreja que a igreja é o Israel de Deus. Eu estou fazendo uma interpretação simbólica. Eu falo que nós somos israelitas espirituais.
Nós não somos filhos de Abraão? Somos. Literalmente falando, não. Você é judeu? Eu até o momento, eu acho que eu não sou judeu. Mas, de repente, eu sou judeu. Há uma comunidade fortíssima entre os nordestinos judaicos no nosso país. Fortíssima. Eu achava que eu não tinha possibilidade nenhuma, mas a Aline falando lá, eu fiquei até surpreso. Falei, pelo amor de Deus, não sabia disso. De repente tenho aí a avó minha, que é mais judeu do que a gente imagina. Eu achava que eu tinha mais características dos europeus, e em especiais ali Polônia, aquele povo para lá, porque os nordestinos têm muito a ver com, se eu não me engano, os poloneses, ou outro grupo lá que eu não me lembro agora, que não é os portugueses. Holandeses, pastor. Holandeses também, né? Então, aí, mas vai saber. E agora, voltando a essa questão aqui, olha que interessante. A Bíblia, quando eu falo assim, nós somos filhos de Abraão, nós somos gentios, filho. Literalmente não, mas espiritualmente sim. Que interpretação é essa? É alegórica. É uma interpretação alegórica. Nós somos pela fé. Quando entra a espiritualidade, pela espiritualidade, é a alegorização. Então, dá uma margem mais de interpretações simbólicas. Tá bom? Olha aqui, o aliancismo. Deus se revela como pactos. Primeiro pacto do Éden. Depois vem o pacto das obras. Gênesis 2. Vem o pacto de Adão. Pacto de Noé. Ou aliança com Noé. Vamos falar, ao invés de pactos, eu gosto mais de alianças. Aliança no Éden. Aliança nas obras. Aliança em Adão. Aliança noética. Aliança com Abraão. Aliança com Moisés, aliança com Davi, aliança da graça, aliança da redenção. Eu estou pregando muito sobre Josué esses últimos dias. E eu tenho falado muito sobre aliança, que o livro de Josué é um livro de aliança. Sobretudo aliança. E particularmente, orem por mim, eu não vejo a hora de fazer dessa série de mensagens um livro, porque ficaram espetacular. Eu, particularmente, estou amando. Chegam a um ponto até de amar mais o meu esboço do que a maneira que eu prego lá. Tamanha é a riqueza que eu tenho sido ministrado pelo Senhor. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês os meus esboços, mas não passem para ninguém, por favor, porque um dia eu pretendo fazer com que virem livros. Por isso que muitas vezes eu não edito os meus esboços, mas eu estou na minha 13ª mensagem. A grande maioria sobre Josué. Preguei um pouco antes sem pregar sobre Josué, mas pelo menos umas 8 mensagens sobre Josué. Então eu gosto muito dessa ideia de que Deus se revela para nós em aliança. E tem aliança na Bíblia ou não tem? Tem aliança na Bíblia ou não tem? Deus faz aliança. O aliancismo tem respaldo ou não tem? Nós estamos debaixo de que aliança? Da nova? Nova aliança. Entendeu? Aliancismo. Então a gente nota que são verdades que se compactuam, tá bom? Ó, igreja versus Israel. Dispensacionalismo, palavra chata de falar, né? Trava a língua. E aliancismo. Povo de Deus, eles vão dizer que são 2 povos, ou seja, é Israel e a igreja. E no aliancismo, somente um povo, Israel e a igreja. Ó, qual é a visão aqui, irmãos? A visão no aliancismo não é da igreja invisível? Da igreja invisível. Dispensacionalista está aqui, não está vendo como a igreja local? É a igreja local. Está vendo como que se unem os pensamentos? O início da igreja, dispensacionalismo no Novo Testamento. No aliancismo, é no Antigo Testamento. Porque se o evangelho foi pregado a Abraão, então foi lá no Antigo Testamento, tá bom? E aqui para a gente concluir, só para eu aí concluir, irmãos. Olha lá. Resumindo os pontos de vista, teologia da aliança. A igreja substitui Israel, portanto, as raízes da igreja estão em Israel. Dispensacionalismo progressivo. Ambos são distintos funcionalmente, iguais no estado futuro. Dispensacionalismo clássico. A igreja e Israel são 2 grupos distintos no plano completo de Deus.
ultradispensacionalismo. A igreja foi estabelecida após o dia de Pentecostes. Não foi nem Jesus quem estabeleceu a igreja. Foi depois do Pentecostes. Sabia que tem essa discussão? Só para a gente pontuar, sabia que tem essa discussão? Quem cria a igreja? É Jesus ou os apóstolos? Tem uma discussão teológica, irmãos. Irmão, fazer teologia no vínculo do Espírito é uma delícia. Fazer teologia e pôr uma bazuca e matar o irmão com a bazuca teológica é uma desgraça. Cuidado, tá? Tem gente que se mata e se galfinha, igreja que se divide por causa disso, entendeu? Uns falam que quem cria a igreja é Jesus, aí os outros falam, não, Jesus criou a igreja invisível. A igreja real foi os apóstolos. Brigar por isso, irmãos. Dá para entender? É coisa do cão ou não é? É coisa do cão. Então, para a gente concluir aqui, a igreja e o reino, né? O reino de Deus, aí a gente vê, é primeiramente o governo dinâmico ou o domínio real de Deus, LED, a quem e além, universo criado, seres espirituais e carnais, extrapola tudo, vaza tudo. No sentido assim, a igreja e o reino de Deus está muito mais além do que a gente possa imaginar. A igreja e o reino de Deus. A igreja e o reino de Deus. A igreja não é o reino cria a igreja testemunha o reino, a igreja é detentora do reino, a igreja é instrumento do reino. O nosso querido pastor, professor Tiago Perim, não colocou que a igreja ela é guardiã do reino, ela colocou que é instrumento. Perceba, cada teólogo faz a sua definição. Irmãos, eu vou dizer aquele é o melhor, aquele eu não gosto tanto, mas são linhas bonitas, né? Continuando aqui, metáforas da igreja a gente já viu, corpo de Cristo é orgânica, edifício de Deus é construção, lavoura de Deus é crescimento, rebanho de Deus é cuidado pastoral, olha que fantástico. Família de Deus é filiação, é unidade, noiva de Cristo é expectativa escatológica. Olha aqui, se você unir esse slide do Perim com aquele outro do Gruden, a gente falou sobre as metáforas, dá para pregar umas 5 mensagens ou não dá? Olha que delícia. Dá uns estudos para a igreja ou não dá? A origem da igreja, a igreja foi ordenada por Deus desde a eternidade, Efésios 1:4. O Antigo Testamento faz preparativos para a igreja, plenitude dos tempos, Gálatas 4:4 e 5, tempo vindouro de bênçãos para os gentios, ou seja, aqui já havia profecias sobre a igreja. Novo concerto, tá bom? A igreja foi estabelecida no dia de Pentecostes, a igreja era um mistério não conhecido nos tempos do Antigo Testamento. Cristo prediz que a igreja seria uma instituição futura ao seu tempo. A igreja foi edificada sobre Cristo e sobre os fundamentos dos apóstolos. Vamos parar aqui, irmãos, bases teólogas para a igreja, para a origem da igreja. Porque aí, senão, irmãos, senão a gente não vai parar aqui, tem bastante. Dá para a gente ler esses slides finais aqui, irmãos? Vocês conseguem? Podemos ler só esses slides finais? Para a gente concluir? Para a gente parar no propósito da igreja? E aí? Pode? Então vamos lá, mais uns minutinhos. Por mim, ok, pastor. Os irmãos não vão pegar a condução, né, irmãos? Vamos lá, onde eu parei? Aqui. Base teológica para a origem da igreja. A origem da igreja está enraizada na natureza de Deus. Olha que fantástico. E em seus atributos. Bases na eternidade, na imutabilidade, na onisciência, na onibenevolência, na onissapiência e na soberania. Olha os fundamentos que o nosso querido professor Tiago Perim coloca. Por isso que eu gosto de usar os slides dele, porque ele dá uma grandeza àquilo que já é gigante. A igreja está enraizada na natureza de Deus e nos atributos de Deus. Olha que fantástico. Tá vendo, irmão? Dá para a gente não amar? E aqui a base histórica para a origem da igreja. O que seriam essas bases históricas, irmão? Só para a gente pontuar e concluir. Bases históricas é porque aqui é os pais da igreja, que está falando daquela igreja. Ou seja, são documentos históricos. Sabe aquela ideia que Jesus não existiu de fato? Que a igreja cristã não existiu? Isso tudo é mito, é conto da carochinha, sabe essas coisas? Quando a gente vai para esses pais da igreja e eles falam e eles pontuam, eles dão data, isso é importante para nós, tá bom? Vamos lá,
Os discípulos eram chamados de cristãos em Antioquia, onde Paulo e Pedro estavam lançando as fundações da igreja. Inácio é um dos pais da igreja. Não sabe quando ele nasceu, mas ele morreu no ano 110. Ele é um dos principais, um dos pais da igreja nesse período. Aqui, ó, Irineu diz: a igreja, embora dispersa pelo mundo inteiro, até mesmo aos confins da terra, recebeu essa fé dos apóstolos e de seus discípulos. Irineu, 1125 a 202. Por que ele está falando aqui de dispersão? Porque ele viveu aquele período em que os imperadores romanos, por várias vezes, perseguiam a igreja. Mas mesmo assim ela estava viva. O que mais? Vamos ver aqui. Aqui, Tertuliano, 155 a 225. Portanto, as igrejas, ainda que sejam muitas e tão grandes, compreendem uma única igreja primitiva, fundada pelos apóstolos, da qual todos eles se originam. Tertuliano, mostrando mais uma vez essa fundamentação. E aqui Cipriano de Cartago, não tem a data de quando ele nasceu, mas de quando ele morreu, 248. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Olha que frase forte é essa. Por que ele falava fora da igreja não há salvação? Porque se você quer conhecer o caminho de Deus, você tem que estar onde? Na igreja. Pense vocês, irmãos, se vocês não estivessem conhecido um evangelista, um pastor, tivessem sido evangelizados, será que estaríamos salvos agora? Pelo poder de Deus, sim, mas percebam que na Idade Média muitos não se afastaram e não se perderam. E por que muitos hoje têm se achegado? Então é dentro da igreja que a gente ensina. Então ele dá essa ideia de nobreza que é como se fosse a escola de Deus. E sendo a escola de Deus, você vai estar salvo. O perigo aqui é praticar a igrejolatria. Só esse. Mas é uma frase muito bonita. Tá bom? E aí eu acho que temos mais essas três para a gente parar. A igreja foi fundada sob Pedro, embora em outras passagens ela seja atribuída a todos os apóstolos, e todos receberam as chaves do reino dos céus. E a força da igreja depende de todos eles da mesma maneira. Jerônimo, 340 a 420. Olha que fantástico. Pode ver que eles têm uma clareza sobre isso. E aqui, pulei um. João Crisóstomo, as palavras de Cristo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, significa sobre a fé da sua confissão. João Crisóstomo, 347, 407. João Crisóstomo era chamado Boca de Deus. Pra vocês terem uma ideia. Um dos apelidos que ele recebeu era Boca de Deus. Imagina como esse homem não pregava e como ele não era um profeta. E aqui Lutero, onde Cristo não é pregado, não há o Espírito Santo que cria. Convoca e reúne a igreja cristã, sem a qual ninguém pode vir a Cristo, o Senhor. Lutero, 1483 a 1546. Tá bom, meus irmãos? E aí a gente vai para a aula que vem, os propósitos da igreja. Tá bom? Desculpem, passei 8 minutos. Nossa aula geralmente dura 2h30 ou 2h20. Passei um pouquinho a mais. Alguma pergunta? Não, pastor, ok. Tá de boa, pastor. Pastor, eu tenho. Tem uma? Eu tenho uma pergunta rápida. Tá. Esse estudo que a gente está fazendo, que é da parte 6 do livro do Gruden, é para ler inteiro a parte 6 ou vai até alguma página aqui em específico, pastor? Pedi aqui. Ih, deu pau aqui. Deu alguma complicação. Pode falar. Eu vou parar nossa gravação para nós não perdermos e eu falo com vocês, os demais irmãos podem se retirar se quiserem. Tá bom, meus irmãos? Ok. Se quiserem ficar com ele, participar, tirar as dúvidas, eu já passo. Tá bom? Eu vou parar a gravação. Deus abençoe a todos e orem em cima dessas pérolas que vocês aprenderam hoje. Para que Deus realmente coloque no coração de vocês o desejo de cuidar dessa obra tão santa que é chamada igreja, que representa o corpo de Cristo. Tá bom? Deus Amém. abençoe.